Olá meninas! Hoje vamos aprender a costurar o nosso amigurumi. Sabemos que esta etapa é desafiadora, afinal amamos crochê e não de costura e nosso amigurumi só ficará pronto e lindo quando juntamos todos aqueles pedacinhos que fizemos. Então mãos à obra, a cada trabalho com certeza você irá ganhar mais experiência e melhorar a qualidade das suas peças. A seguir tem algumas dicas que podem te ajudar. 1. Evite fazer as costuras se estiver cansada depois de fazer todas as partes do amigurumi. Lembre-se que nossa paciência diminui e nossa ansiedade aumenta quando estamos cansadas, com pressa ou com sono. Descanse e costure no dia seguinte, para não fazer um trabalho de má qualidade. 2. Escolha um lugar confortável e com luz adequada ao seu trabalho. Coloque uma almofada macia no colo para apoiar sua peça porque se ficar girando o amigurumi nas mãos você pode perder a melhor perspectiva para fixar cada parte. 3. Nesta etapa seus melhores amigos são os alfinetes de cabeça, grampos ou qualquer outra maneira que você tenha para fixar cada parte que será costurada. Os alfinetes de vários tamanhos são interessantes porque podem prender peças menores sem transpassar o trabalho e assim não machucam suas mãos. Os maiores servem para prender peças maiores e mais pesadas sem corrermos o risco delas caírem ou saírem do lugar. 4. Comece unindo as partes maiores. Por exemplo, o corpo e a cabeça de um boneco, depois unimos as menores e finalmente os detalhes. 5. Se unirmos duas partes abertas, como uma cabeça e um corpo não fechados, o ideal é que as duas partes tenham o mesmo número de pontos, pois assim a costura fica fácil pela união dos pontos. 6. Se unirmos uma parte aberta a uma parte fechada o cuidado é bem maior porque teremos que escolher exatamente o lugar que queremos fixá-la e esta é uma escolha muito importante pois se partes simétricas ficam em alturas diferentes ou em diferentes posições horizontais todo o seu trabalho ficará comprometido. O ideal é fixar essas partes com alfinetes e ir girando a peça em todas as direções, por exemplo, fixamos as 4 patas de um bichinho com alfinetes e olhamos se estão na mesma distância do meio do corpinho. Imagine uma linha que divide o bichinho no meio e veja se os braços e as pernas estão com a mesma distância. Olhe de todos os ângulos e vá corrigindo a posição para que fiquem iguais. Lembre-se de procurar esconder as trocas de cores neste momento, colocando-as numa posição menos visível. 7. Não prenda muitas peças por vez, por exemplo, você pode colocar as 4 patas e decidir onde ficarão e depois tirar as superiores ou as inferiores e costurar só as 2 que ficaram. Depois retome a avaliação do posicionamento e faça o mesmo processo para as partes restantes. 8. Escolha agulhas adequadas ao tamanho das suas peças. Sei que normalmente se recomenda agulhas sem ponta para costura, mas eu prefiro com ponta porque meus pontos são apertados. Esta agulha é encontrada em armarinhos, não custa caro. Experimenta, acredito que vale a pena. 9. Para começar a costura não encha totalmente a parte aberta, deixe para colocar o restante do enchimento no final da costura para que ele não fique saindo e te atrapalhe. 10. Comece a costura exatamente pelo ponto com a linha que ficou no final da peça, pegando as 2 alças dos pontos a não ser que a receita recomende o contrário. Observe que a parte do ponto da costura que fica escondida sob o crochê deve unir 2 pontos que fiquem na mesma posição e a parte do ponto que ficará visível deve andar para frente no trabalho, pegando o próximo ponto. Dessa forma a parte visível dos pontos ficará bem disfarçada aparecendo uma das alças dos nossos pontos do crochê. 11. Antes de pegar o ponto para prender a linha observe qual é o melhor deles para fazer isso. Eu gosto de pegar pontos um pouquinho para dentro da peça e não puxando demais para que eles fiquem firmes e invisíveis. 12. Antes de fechar a peça totalmente não se esqueça de terminar de encher. Deixe a peça com a quantidade ideal de enchimento, molde essa última porção se necessário, depois de feito tudo isso, feche o seu amigurumi. 13. No final da costura avalie se a peça não está com a costura torta ou se algum ponto não ficou fora do lugar pois ainda dá tempo de desfazer a costura, é melhor do que deixar mal feito.
Para arrematar o fio, lembre que pode fazê-lo levando por baixo da peça para partes menos visíveis em várias direções e que pode sempre prendê-lo a um ponto qualquer do trabalho, disfarçando-o como se fosse um ponto. Depois que fizer esses arremates, corte o fio. 14. Por fim, vá repetindo esses passos para as peças menores, adequando os alfinetes, a agulha e reavaliando a posição de cada parte a ser costurada.